Questão número 1. Encontre as derivadas de primeira ordem dessa função. É uma função de 3 variáveis, né? Então a gente vai calcular a derivada em relação a x, depois a gente calcula a derivada em relação a y e tem que calcular a derivada em relação a z. Como eu já expliquei, né? Quando pede derivada de primeira ordem, como a função tem 3 variáveis, você tem que encontrar 3 respostas. Qual que é a grande sacada aqui? Se eu estou derivando em relação a x, o y e o z são constantes, né? Esse é o segredo. Então vamos lá. Derivada em relação a x. Primeiro eu vou derivar esse termo, menos, depois eu derivo esse. Derivada de subtração, que você pode separar, né? Então vamos derivar o xz primeiro. Eu vou derivar o x em relação a x. Então o z é o número. Se o z é o número, você mantém o número aqui. O z continua. Aí você deriva só o x. Qual a derivada de x? 1. Ok? Terminou. Agora a gente vai para a próxima parte. Ó. Menos. Agora olha para o outro lado. 5x2y3 é 4. Isso aqui parece uma coisa muito louca. Qual que é o segredo que vai fazer você passar em cálculo de primeira? Põe a constante primeiro. Ok? Tira a constante. 5 y cubo e z ao cubo, tudo isso são constantes. Ó. Y ao cubo, z à quarta, tudo isso aqui é constante. Você só vai se preocupar com a função de x. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x, é só usar a regrinha do expoente. Entendeu? Tá pronto. Essa é a resposta do exercício. Então, no início, a gente trava. Porque isso aqui assusta, né? Tem x ao quadrado, z à quarta. Você começa a imaginar o gráfico disso e fica viajando. Mas pensa no método. Coloca a constante primeiro, depois deriva só o x. Pode ter aqui 20 letras. Você vai resolver da mesma forma. Agora vamos fazer a mesma lógica em y. Se eu estou derivando em y, quem é constante? O x e o z. Então, qual a derivada de xz em relação a y? Galera, tem y aqui? Deixa eu apagar. Tem y nessa primeira parte? O que você acha? Não tem y. Então, isso tudo aqui é uma constante. Qual que é a derivada de constante? 0. Então, você vai começar atacando um 0 aqui. Ó. Menos. Agora, olha para a segunda parte. Olha para essa parte aqui. Eu estou derivando em relação a y. Então, o 5, o x2 e o z à quarta são constantes. Vem aqui e escreve a constante primeiro. Ó. 5x ao quadrado, z à quarta. Aí depois você olha só para o y ao cubo. Qual é a derivada de y ao cubo? 3y ao quadrado. Pronto. Só isso. Agora vamos fazer a última, que é a derivada em relação a z. Se eu estou derivando em relação a z, o x e o y são constantes. Então, bora começar com a primeira parcela. xz. O x é uma constante, porque a gente está derivando em relação a z. Então, o x ele continua. Qual é a derivada de z? 1. Entendeu? A lógica? Põe a constante e deriva a função. Agora, a última parte aqui. Ó. O 5, o x2 e o y ao cubo são constantes. A gente vai derivar só o z ao cubo. A constante você repete. 5x2y ao cubo. Aí agora eu derivo o z à quarta. Derivada de z à quarta vai ser 4z ao cubo. Entendeu? Não precisa ficar preocupando com esse tanto de letra, não. Você vai tratar as letras como se... Você vai pensar assim, ó, isso é uma constante ou é uma função? Com esse olhar, esse tipo de exercício fica fácil e você vai conseguir passar em cálculo de primeira fazendo exercício com velocidade e sem errar.